da parte do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 que diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu havia dito, aqui nós temos um episódio bíblico muito conhecido, em que Jesus ele passava com os seus apóstolos, e ali os apóstolos do Senhor, eles avistaram um homem que era cego, e obviamente um homem conhecido de todo Israel, porque afinal ele era cego de nascença. E nesse momento os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus, eles fazem uma pergunta para o mestre. Quando ouvimos essa pergunta, ela parece até um tanto estranha, ela parece não possuir lógica, porque eles perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego, ele ou seus pais? Parece um tanto sem lógica, porque os discípulos aqui estão afirmando que aquele homem havia nascido cego por causa de um pecado do passado. E no caso, poderia ser o pecado dos seus pais. Mas o que parece sem lógica é o fato deles perguntarem: quem pecou, este ou os seus pais? A pergunta não se referia apenas aos seus pais, mas ao próprio homem. E aqui que nos chama a atenção, como esse homem poderia ter pecado antes mesmo de nascer? E isso se explica por causa de uma doutrina que estava no meio da cultura do povo judeu. Doutrina essa que não é bíblica, que não é conforme a palavra de Deus, mas era apenas mais uma crença errada que os homens têm. Eles acreditavam na reencarnação, que as pessoas tinham vidas passadas, e quando elas praticavam mais atos em vida, na próxima vida pagariam por esses. Era uma doutrina errada que havia no meio daquela geração. Mas Jesus ele dá uma resposta muito interessante aos apóstolos. E nos chama a atenção a pergunta deles e a resposta de Jesus. Porque aqui nós não enxergamos apenas essa questão daquela falsa doutrina, mas o ato de condenação que os discípulos tiveram naquele momento. Eles não demonstraram misericórdia alguma àquele homem. Eles simplesmente perguntaram a Jesus por que ele estava naquele estado, se encontrava naquela situação. Eles apenas o condenaram, os viram de mal forma, porque afinal o povo de Israel ainda tinha outro costume. As pessoas que sofriam de alguma deficiência eram desprezadas, muito mais do que nos dias de hoje. Então foi uma forma de condenação do homem por causa do estado que se encontrava. Mas Jesus ele foi diferente. Ele não condenou o homem de forma alguma, mas ele disse que nem ele pecou e nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. E o Senhor ainda diz no versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa afirmação de Jesus ela é muito forte, porque veja, Jesus aqui ele está mostrando aos apóstolos a sua visão, o entendimento que ele tinha. Os apóstolos, ao invés de enxergar um homem que necessitava da misericórdia de Deus, eles o julgaram, o condenaram, como muitos hoje fazem, apontam o dedo, condenam. Mas o nosso Senhor, ele é diferente. Jesus, o tempo que ele teve nesse mundo, ele não perdeu condenando aos homens, porque ele não veio para destruir, mas ele veio para salvar, ele veio para resgatar o que estava perdido. Por isso que ele diz que quando chegar a noite não pode trabalhar. Eles têm a consciência de que não passaria o tempo todo aqui neste mundo conosco. Mas chegaria um dia que ele seria levado aos céus, que ele estaria novamente com Deus nos céus. Enquanto ele tivesse tempo aqui nessa terra, ele pregaria a palavra de Deus. Tanto que certa vez ele estava cansado da longa viagem e ele foi ao poço para que pudesse beber água. Mas quando ele viu ali uma mulher, ele começou a anunciar a palavra de Deus. Ele não perdia tempo. Isso nós podemos parar para pensar, para encerrar, que, veja, se Jesus
sendo o Filho de Deus, ele não perdia tempo de forma alguma para anunciar a salvação. Nós que estamos do outro lado, também não devemos perder tempo para aceitar essa salvação. Também não devemos desperdiçar a nossa vida longe do Senhor. O profeta Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então que venhamos buscar o Deus da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo, que curou aquele homem que era cego de nascença e também tem grandes milagres para a nossa vida. Amém.